A gente continua repercutindo o tarifaço de 50% de Donald Trump e os impactos no agro brasileiro. Vamos conversar ao vivo agora com Benedito Rosa, que é ex-secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab. Benedito, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Ótima tarde para você e a todos que acompanham esse belo programa AgroMais. Benedito, como é que essa taxação de Trump afeta o agro brasileiro? Bruno, esse é um tema que está gerando muita ansiedade, preocupações, não só com relação ao agro, né? Começando pelo aspecto geral. O Brasil e os Estados Unidos tiveram até então 200 anos de relação diplomática amigável, cordial, e trata-se do segundo maior parceiro comercial do Brasil. É um volume de exportações de 40 bilhões de dólares por ano. Portanto, um atrito dessa natureza gera ansiedades, insegurança, dúvidas, e o cenário político-diplomático não está ajudando. O governo Trump adotou medidas similares, até 105%, inclusive com relação ao parceiro, um primo-irmão, que é o Canadá, e depois de negociações voltou para um nível razoável com o Canadá. No caso brasileiro, eu assumo uma interpretação, eu não, vários estão comentando nessa direção, de que houve ideologização da política externa brasileira e esse é um dos preços que estamos pagando. Relativamente aos Estados Unidos, nós temos tido algumas ações que incomodaram o parceiro. A visita de navio de guerra do Irã ao Brasil, a reunião com o vice-presidente do Brasil, em companhia dos dirigentes máximos do Hezbollah, do Hamas, do Irã, a recusa do Brasil a um alto funcionário das relações exteriores dos Estados Unidos de reconhecer grupos terroristas como grupos terroristas, grupos narcotraficantes, etc., inclusive com pedido do Paraguai e da Argentina. O Brasil ficou fora. E imagino que, todos estão comentando isso, que o pronunciamento do presidente na última reunião do BRICS, na condição de presidente do BRICS, de trocar o dólar por uma outra moeda dentro do BRICS, eu acho que foi um fator que desencadeou uma reação mais forte do que com os outros 22 países que os Estados Unidos está notificando com, entre aspas, tarifaços. Então, num quadro como esse, a sua pergunta é oportuna, Bruno? Sim. E o que isso incomoda ao agro brasileiro? Eu repito, não só o agro brasileiro, mas a nossa pauta de exportações chega a 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos e tem setores, segmentos que exportam máquinas, equipamentos, produtos com alto valor agregado, como a aeronave, peças de aeronaves. Isso é um problema para a Embraer, que vai ter dificuldade, não vai conseguir exportar mais aviões para os Estados Unidos. Aço, óleo de petróleo, óleo bituminoso, e produtos agrícolas como o carne bovina. Ora, há pouco o nosso programa noticiou os dados sobre o extraordinário crescimento da pecuária bovina no Mato Grosso, e com volumes de exportação impressionantes, né? São Paulo lidera a exportação de carne bovina, e em segundo lugar vem o Mato Grosso, que tem 33, se não me falha aqui ajustando o número, 33 milhões de cabeças de gado, bovinos de corte, ou seja, preocupa, porque a preço da tonelada de carne bovina
para os Estados Unidos, as exportações até agora foram a um preço de 3.600 e pouco dólares a tonelada. Com a tarifa de 50%, vai subir para 8.600 dólares, inviabilizando as exportações de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos. Repito, um parceiro e muito importante em tudo, inclusive no agro. As exportações de celulose, café não torrado, frutas para os Estados Unidos representam uma boa fonte de renda para o agro brasileiro e que ficará inviabilizada. Né? Num cenário como esse, Bruno, o que nós temos que nos questionar, nós brasileiros, é o que é oportuno, adequado como reação do Brasil para essas circunstâncias. Eu acompanho a proposta da Câmara dos Deputados, do Senado, da CNA, da Acrimate de Mato Grosso, da pecuária bovina que está preocupada, do governo de São Paulo e de tantos outros, de que, neste momento, é necessário prudência, calma, não radicalizar e negociar diplomaticamente. A Colômbia tentou uma retaliação, desistiu e se deu mal. Nós não temos caixa para retaliar os Estados Unidos. China tem, lá que não usou tudo que tem. Então, o que o agro brasileiro está, através de tantos representantes, comentando no momento é que a medida afeta bastante exportação, sobretudo desses produtos que eu falei. Eu acrescentaria o café não torrado, celulose eu falei, e assim, esse prejuízo, para ser evitado, requer negociação diplomática rápida, firme, para baixar essa tarifa. Nós assistimos simultaneamente uma taxação de 35% para o Canadá. Se fosse até aí, nós já achávamos que seria muito, mas 50% inviabiliza as exportações do agro, aviões, peças, outras coisas, o que gera muita preocupação. Portanto, num cenário diplomático sensível como esse, o que é importante é uma negociação profissional, diplomática, e o Itamaraty é bom para fazer isso, porque tem experiência, muito larga experiência na matéria, e não ideologização da nossa política externa, nossa diplomacia externa. Assim, temos a perder. E o clima gerado de insegurança afeta investimentos, queda nas exportações, queda de renda, portanto, e, por último, Bruno, com relação ao agro, se o Brasil retaliar na mesma moeda, coisa parecida, nós corremos o risco de ter aumento de custo para a pecuária, com medicamentos, royalties, patentes, medicamentos para a pecuária. Os Estados Unidos é grande produtor, exportador de produtos modernos, não só para a pecuária, mas para lavouras também, e isso não seria nada bom para a agricultura brasileira, e exatamente num ano em que estamos convivendo com inseguranças, um aumento de custo financeiro, com um anúncio recente do governo com muito pouco recurso para seguro rural, vai cobrir menos de 5% da área agricultável do Brasil, que não é nada bom, e financiamentos com taxas de juros maiores. Num cenário como esse, nós não podemos ter problemas adicionais, já está além do que o agro brasileiro necessita e deseja, viu, Bruno? Ô Benedito, a gente quando pensa em Estados Unidos, né, um país de primeiro mundo que tem assim uma economia, né, muito importante para o mundo, quando a gente olha
para esse cenário, essa ideologização que está sendo feita em relação a essa política externa, talvez não possa ter tido uma precipitação de Donald Trump ao fazer esse anúncio de uma tarifa de 50%, porque também isso, né, atrapalha, isso vai, de certa forma, fazer com que os americanos também paguem essa conta. Sim, a crítica que se faz no próprio Estados Unidos com relação às decisões de Trump é que muitas vezes ele acerta no conteúdo, mas erra na dose. E essa política protecionista, o que, no fundo, o presidente Trump está defendendo é um protecionismo, numa época em que o mundo não estava vivenciando isso tão intensamente, mas um protecionismo para que os Estados Unidos não perca a sua posição de dominante em matéria do comércio internacional e geração de tecnologias modernas para todos os segmentos, enfim, uma perda de espaço na indústria americana que o governo Trump entendeu que estava necessitando de uma política protecionista para que a indústria americana voltasse a ser grande como era antes. Os economistas, de modo geral, criticam essa estratégia como não sendo indicada não tendo tido sucesso do ponto de vista prático. Essa é a crítica que se faz ao governo dos Estados Unidos. Agora, num cenário como esse, bater de frente com os Estados Unidos com a mesma moeda não nos parece prudente. Até agora, a Europa não está fazendo isso. O Canadá não fez. Colômbia fez, deu errado. Portanto, guardadas os limites da honra brasileira, etc., tudo isso conta, temos que ter prudência e firmeza diplomática, porque não interessa a ninguém na economia brasileira, nenhum setor, um rompimento com o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Muito bem, Benedito. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Ótima tarde e até a próxima. Até a próxima. Boa tarde a todos que acompanham a AgroMais. Agora são 16 horas e